Mas o Senhor tinha falado essa palavra ao meu coração, eu tinha ouvi uma canção e essa palavra veio ao meu coração. E o tema é Gerando Cristo em Nós. Quando eu escutei essa canção, eu parei para pensar no que diz gerar Cristo. Porque nós mulheres, nós geramos filhos. Deus nos criou, nos formou, o nosso útero, para sermos geradoras. E nós temos que gerar Cristo nas nossas vidas. Mas como gerar Jesus nas nossas vidas? Porque Jesus, ele foi gerado de uma mulher. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. E eu quero ler com você lá em Lucas, a partir do versículo 26, uma passagem conhecida que diz assim: no 6º mês, Lucas 1, não falei o capítulo, Lucas 1, versículo, a partir do 26. No 6º mês, foi um anjo Gabriel, enviado na parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo nessa noite. Alegre-se, porque em meio a tantas tristezas, nós podemos olhar para a cruz, aquela cruz que está ali escondidinha. E através dessa cruz, nós podemos ter alegria, nós temos vida. Continuando, diz assim: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Como o anjo diz: você é graciosa. Chega para você, você é bendita. E ela começou a estranhar aquela saudação. E aí o anjo continua a dizer a ela: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Diferente dos reis, diferente dos governantes, que existem um tempo de permanecer, o reinado do Senhor aqui diz que não tem fim. Ele reina para sempre. E nós reinaremos com Ele, amém? Está próximo disso acontecer, queridos. Está próximo de Jesus voltar. E nós precisamos estar atentos. Precisamos gerar Jesus nos nossos corações, como Maria gerou no seu ventre. Continuando, ele reinará sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Nós lemos aqui, o versículo diz que ela era virgem. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para que lhe diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá. Não haverá. Aquela mulher era estéril. E Maria sabia disso, era prima. Ela disse: como pode? E o anjo disse: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O Senhor tem uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. De que Ele voltará para nos buscar. De que Ele reinará conosco. Há uma promessa lá em Isaías, que diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Isaías profetizou e Jesus vem e cumpre. Ele é fiel para cumprir as promessas nas nossas vidas. Então se mantenha firme. O Senhor falou ali comigo. Diz para ela que eu estou dando um espírito de fortaleza. Recebe isso, querida. Porque é esse espírito que vai te fazer passar 7, 8, 9 horas lá na quimioterapia. Só um espírito de fortaleza, queridos, para aguentar isso. Só. Mas a Maria também se sentiu entristecida, temerosa, porque como uma virgem engravidar. E o anjo diz: não temas, fica tranquila. Então disse Maria. Maria entendeu.
Esse é um desafio para as nossas vidas. Quando o Senhor nos pede algo, nós temos que confiar nele e estar disposto. Como Maria disse, ela entendeu e ela disse, então, disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E eu fiquei pensando, o que é gerar Cristo? Nós precisamos gerar Cristo em nós. E como nós geramos Cristo em nós? Através das nossas atitudes. Porque Jesus, quando Ele esteve aqui entre nós, Ele curou, Ele libertou os cativos, Ele teve compaixão, Ele perdoou aqueles que o traíram. Todo o tempo, Jesus, Ele veio fazer aquilo que o Pai o determinou. E nós temos que gerar boas atitudes. Nós temos que gerar para esta geração, quem está aqui, né? A Lê está no junto, o Jé também ali, ó, querendo pegar uma caroninha, né? Nós precisamos gerar nesta geração o que Maria gerou. E você pode dizer assim, mas Maria gerou Jesus, o Salvador? Sim, nós podemos gerar a esperança nas pessoas que não têm Jesus. E através como? Como nós vamos gerar? Como nós podemos gerar? A mesma pergunta Maria fez. Como posso gerar se eu não tenho relação com nenhum homem? E o anjo disse, o poder do Espírito Santo, o poder do Altíssimo descerá sobre ti e te envolverá. Sabe como nós geramos os sonhos de Deus? Nas nossas vidas? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que o fruto, como a gestação a cada mês, vai se formando um órgão. A cada mês Deus vai formando até chegar ao nascimento. Nós precisamos ser gerados, nós precisamos gerar os sonhos de Deus nas nossas vidas. E não só nas nossas vidas, mas aqueles que estão ao nosso redor. Maria gerou um sonho, o sonho de Deus. Olha que lindo isso. Porque lá no começo, hoje de manhã, o João veio comigo de manhã e ele fica no celular e a gente luta com essa geração hoje, né? Para sair do celular, e eu deixei ele jogando um pouquinho e eu disse para ele, agora chega, vamos pintar um desenho. E eu sentei ali com ele. Eu acho que até está o desenho ali. E a gente pegou um desenho que eu já tinha trabalhado com eles, que era Adão e Eva. E ele começa, olha só como as crianças, como é importante o ministério infantil. Eu lembro, minha mãe foi professora da escola bíblica, e eu lembro ela usando um flanelógrafo. Quem já viu flanelógrafo? Não, né? Alguns, os que estavam na arca, né? Continuando, os que estavam na arca. E eu lembro das histórias que minha mãe colocava. Eu lembro. É um tecido que você coloca no cola e você vai tirando. Existe hoje. Você lembra, né? Estava na arca também. E eu lembro das histórias, e eu sentei ali com ele, e ele falou assim, mãe, esse aqui é Adão e Eva, né? Eu falei, é. Aí ele falou assim, eles comeram a maçã, né, mãe? Aí eu falei, é. E Deus falou que não era para comer a maçã. E foi tão interessante que ele falou assim para mim, por que eles não foram na feira? Porque, olha a cabeça dele, Deus falou que não era para comer, não comer, se fosse em outro lugar. Eita, o galo tá cantando? Tava na arca? Tava na feira. E olha só, e eu fiquei meditando sobre isso. Depois, hoje, quando eu fui preparar a palavra, eu fui estudando. E, no princípio, queridos, o Senhor nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. E isso está lá em Gênesis. Primeiro capítulo. Quando Deus criou o homem. Primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis 1, 26 e 27. Então, eu gosto de falar que houve uma reunião entre Deus, Espírito Santo e Jesus. E aí, diz assim,
Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Ei, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus descia ao entardecer para andar com a criação. E eu li sobre isso e achei interessante que ao entardecer, já perceberam que é um momento em que as pessoas ficam mais deprimidas, é um momento que a gente fica mais sonolento. Porque era o momento que Deus tinha separado para estar com a criação. O plano de Deus foi sempre que nós estejássemos perto dele. Sempre foi esse. Mas como Eva não foi na feira, ela desobedeceu, né? Vou falar para Eva, quando chegar lá eu vou falar: Eva, por que você não foi na feira? Tinha um monte de fruta, por que você tinha que ter pegado que não era, que Deus falou que não era para pegar? Vai, né? Vai fazer filho, eu acho que Eva vai... Não, Deus vai dar um jeito de não termos acesso a ela. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que essa comunhão foi rompida, o pecado entrou, e essa semelhança, essa imagem de Cristo, ela foi, então, deteriorada. Né? Não era esse o plano de Deus. Ele deixou de... O pecado, ele deformou a imagem do homem. Porque quando Deus nos criou a imagem dele, como ele é perfeito, nós seríamos também perfeitos. Mas o pecado entrou. E aí houve então essa deformidade. Mas Deus, como ele nos ama antes do quê? Desde a fundação do mundo, o Senhor já nos ama. Ele não passou a nos amar através da cruz. Ele já nos amou antes de nós nascermos. Antes de nos criarmos, ele já nos amava. E então, ele enviou o segundo Adão que foi à feira, né? Que obedeceu ao Pai. E toda a imagem que era para ser desfeita, o Senhor novamente, ele conquistou. Então, por isso que nós temos, queridos, que lutar para que nós sejamos modelo para esta geração. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus, enxergar Jesus. Como as pessoas viam Jesus quando passava, as pessoas queriam estar perto. As pessoas queriam ouvir da palavra. As pessoas queriam estar um pouquinho do lado do mestre, porque era tanta sabedoria. E ele não discriminava ninguém. Jesus comia na casa dos pecadores? Sim. Jesus conversava com mulher adúltera? Jesus conversava com cobradores de impostos, que era mal visto, totalmente mal visto pela sociedade? Jesus curou leprosos? Jesus perdoou aqueles que, lá na cruz, o levaram daquela forma, bateram nele, cuspiram nele, julgaram? Jesus diz: Pai, eles não sabem o que faz. E nós? Sabe, ontem nós estávamos entre amigos e ela contou algo que eu achei interessante, que ela disse que é uma pessoa que está chegando, uma pessoa que está chegando para Jesus. E ela comentou que ontem que teve um momento tão especial, foi tão gostoso, né, queridos? Adorar a Deus. Quem não pôde estar, não perca as próximas vezes. Como é bom adorar o Senhor. A liberdade estava neste lugar, a presença do Senhor, a alegria, as pessoas sendo tocadas, as pessoas sendo impactadas. Quão precioso é esse tempo. E ela disse assim: olha, tinha um rapaz
que se eu encontrasse na rua, eu ficaria com medo, eu acharia que ele poderia me roubar, mas dentro da igreja esse medo não veio ao meu coração. Eu achei interessante o pensamento dela, porque a igreja ela tem o poder de mudar os conceitos e os julgamentos que as pessoas têm lá fora. Porque nós vivemos num país, não só num país, mas no mundo, onde as pessoas que são negras, elas acabam sendo marginalizadas, né? E ela falou isso. E eu falei, olha que maravilhoso, explicando isso para ela, que Jesus, ele não olha a sua aparência, ele não olha a cor da tua pele, ele não olha se o seu cabelo é liso, né, Paty? Você fez a chapinha hoje. Ele não olha se meu cabelo agora está natural. Para ele não importa se você está gordinho, se você está magro. Não importa se você é ruivo. Não importa. O que o Senhor olha é o seu coração. E é isso que nós muitas vezes não aprendemos quando nós estamos lá fora. Mas quando Cristo é gerado em nós, quando Cristo é gerado como Maria gerou o Salvador, nós mudamos o nosso olhar. Como Samuel, quando Deus mandou ungir o rei de Israel, ele achou que cada um dos filhos que vinha, ele falava, é esse aí. Ele falava, não, não é esse. Era aquele lá, o mirradinho, aquele que ninguém dava conta. Estava lá no meio das ovelhas, fedendo ovelha. E Deus falou, é esse aí que eu quero. É esse. Nós precisamos parar de julgar, porque Jesus tinha todo o poder. Quando aquela mulher adúltera foi pega em adultério, quando levaram ela ao lugar público para apedrejar, que Jesus disse para aquele povo? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ai, queria estar lá para ver. Ops, desculpa aí. Vamos embora, porque... Jesus tinha todo o direito de julgar aquela mulher, porque ele era a lei. Eles estavam julgando conforme a lei de Moisés, mas Jesus era a lei. E ele não julgou aquela mulher. Ele disse, vai e não peques mais. Aqueles que geram Jesus precisam ter atitudes como a de Jesus. O mundo aí fora está carente disso. Então nós precisamos ser o exemplo. E eu quero ler com vocês lá em Tessalonicenses. A primeira carta que o apóstolo Paulo, junto com Silas e Timóteo, escreve à igreja de Tessalonicenses. E que fala sobre nós sermos exemplo. 1 Tessalonicenses 1, capítulo do 4 ao 7, diz assim. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Nós somos escolhidos para que a palavra não seja tão somente vã, mas que tenha convicção e poder do Espírito Santo. E é por isso que nós temos que compartilhar a palavra, porque ela tem poder. É o poder do Espírito Santo. Quando nós falamos, não é você dizendo. É o poder do Espírito Santo que está manifestado na palavra. Por isso que nós precisamos ler. Por isso que nós precisamos estudar. Por isso que nós precisamos meditar. Para que quando nós tenhamos a oportunidade de compartilhar alguém, compartilhar Jesus, as palavras que saírem dos nossos lábios tenham o poder do Espírito Santo. Porque é a palavra que convence, não sou eu nem você. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. E o pecado, o que é? Não é algo que nós temos que julgar. Olha, eu sei que aquele irmão, aquela irmã, ela fuma, mas está indo na igreja. Ó, vê se pode. O pecado, queridos, nada mais é do que a separação sua com Deus. Quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. E é por isso que nós não temos que pecar. Nós não temos que pecar porque o outro vai falar do seu pecado. Nós temos que entender que cada vez que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E não é isso que Ele quer. O que aconteceu lá no Éden não foi
plano não foi o que Deus planejou para as nossas vidas. E por isso que o tempo todo, quando Ele manda Jesus, e através dos profetas também, o tempo todo, Deus estava tentando trazer de volta o povo que Ele criou. Deus quer que você esteja próximo dEle. Eu sei que cansa muitas coisas, muitas lutas, muitas situações, cansa. Mas essa canção ela é tão profunda, porque ela diz que nos braços do Senhor nós podemos descansar. É Ele que vai te fortalecer e vai te fazer caminhar novamente. É Ele. Continuando aqui, diz: vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Aqui Paulo está falando, olha, vocês têm que ser imitadores, para que todos que estejam ao redor queiram ser a imagem e semelhança de Jesus. Aí você pode dizer, é difícil, Jesus era Deus, mas Ele passou pelas mesmas situações, Ele teve fome, foi traído. O pior de tudo, teve que conviver com a ausência do Pai sobre a vida dele, porque quando Ele estava lá no Calvário, quando Ele estava lá na cruz, o Pai se ausentou, porque naquele momento, o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. E Ele teve que sofrer. Para mim, eu acho que foi a dor maior do que os cravos, do que os açoites. Paulo também foi açoitado. E ele diz, olha, assim mesmo, apesar de muito sofrimento, receber a palavra com alegria, com o Espírito Santo. É com muito sofrimento, querido, mas o Espírito Santo está do teu lado. O Espírito Santo é o teu consolador. Ele é o nosso consolador. Não tem como eu dizer para você que daqui para frente, os que se batizaram, vai ser tudo maravilha. Olha, não vai ter mais problema. Não. Porque os problemas nos traz mais perto do Senhor. O Senhor vai nos lapidando. Ele vai nos moldando. Da próxima vez que você passar por uma situação, você vai entender que assim como o Senhor esteve com você na primeira, na segunda, na terceira, Ele vai estar e vai continuar estando na sua vida. Porque Ele te ama. Porque Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Mesmo quando Satanás entrou e acabou com o projeto a princípio. Mas Jesus veio e nos ligou novamente com Ele. E para eu gerar Jesus no meu ventre, para gerar Jesus, gerar nas atitudes de Jesus, para que Jesus seja meu imitador, há necessário que eu purifique o meu coração. Queridos, o mundo precisa de exemplos. Esses jovens precisam de exemplos, porque o Pablo não dá para ser exemplo nessa geração. Porque as músicas hoje não tem como. Não dá. Nós vivemos numa nação corrompida. E eu me alegro quando eu vejo meus filhos na igreja. Quando eu vejo o Tony ali, alegre. No jeitinho dele a gente percebe que Deus está ali naquele momento. Porque ele está adorando a Deus. Nós precisamos gerar este mesmo sonho. Mas sabe, muitas vezes nós queremos somente aquilo que esse mundo gerou, o que o homem gerou, que é ter coisas materiais. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho um bom carro, que eu tenho um bom emprego, que eu tenho uma boa roupa, que eu tenho um bom cabelo. Não, isso também, amém, Deus vai te prosperar, mas o que você tem que mostrar é Jesus na sua vida. Você tem que gerar os sonhos de Deus para essa geração dizer, olha, o Senhor te escolheu, geração. O Senhor tem separado. São ainda, o Davi vai fazer 12 anos, mas ele já começou no ministério. E eu falava isso para ele, falava, filho, isso é resposta de oração.
É resposta. Porque nós, como mães, nós nos preocupamos diante de tantas coisas que nós vemos aí fora. E quando eu vejo essa geração aqui, alegra meu coração. Mas não me basta isso, eu preciso gerar mais sonhos. Ainda são poucos aqui. E como é que eu gero? Tendo atitudes boas. Eu não posso continuar julgando meu irmão que pecou. Eu não posso continuar condenando meu irmão, porque isso não pertence a mim. Não é o meu papel. O meu papel é amar, porque Jesus assim fazia com as pessoas. Ele amou aquela mulher que estava em adultério. Ele se aproximou daquela mulher que estava exclusa da sociedade. A mulher samaritana, que era marginalizada por ser samaritana. É isso que nós temos que fazer. E para isso eu já vou encerrar, porque hoje a gente tem Santa Ceia. E lá em Mateus, terminando, último versículo que eu quero ler com vocês. Em Mateus, versículo 5, capítulo 5, versículo 8. Jesus está falando ali das bem-aventuranças, Sermão da Montanha. E ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nós cantamos aqui, eu quero te ver. Nós cantamos, lindo tu és. Nós cantamos o que os anjos veem. Você tem o desejo de ver o Senhor? Eu tenho lutado todos os dias para isso. Essa é a nossa luta. Não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra nós mesmos. A inclinação que nós temos ao pecar. Todos os dias. E para isso, Jesus diz que nós temos que limpar os nossos corações. Porque se nós não fizermos assim, nós não veremos a Deus. Nós não contemplaremos a majestade, a grandiosidade de Jesus. Nós não veremos as marcas nos braços de Jesus, as marcas de amor. Nós não veremos. Então, eu quero te convidar a limpar o teu coração hoje. Porque hoje à noite, não só hoje, mas essa é mais uma oportunidade dentre todas as outras que você vai ter ainda quando você estiver com vida, de pedir para que o Senhor purifique, limpe o teu coração. Porque o que mais vai acontecer, essa semana foi uma semana muito difícil no meu trabalho. O que mais vai acontecer são situações para que você não perdoe, situações para que você fique irado, situações para que você fique ressentido, situações para que você perca a paz. Então, todo tempo nós temos que purificar os nossos corações. Pedir para Deus. Sabe como Jesus nos tornou novamente semelhante a Deus? Quando lá na cruz Ele derramou o sangue dele e nos purificou. Jesus derramou o sangue dele e purificou todo o nosso pecado. Porque sem remissão de sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Foi isso que Jesus fez. Ele nos limpou. E por isso que nós temos que limpar os nossos corações. E eu quero que você agora, em nome de Jesus, feche os seus olhos. E durante a ministração aqui, se Deus falou ao teu coração de alguma situação que aconteceu essa semana, porque a palavra, quando nós lemos lá em Coríntios, quando fala sobre a Santa Ceia, diz que nós temos que examinar a nós mesmos. Não é examinar o teu irmão que está do lado. É examinar a si mesmo. Então que você possa fazer essa autoanálise. Veja se há algo no seu coração que precisa ser purificado. Jesus está aqui neste lugar. E para vê-lo, eu tenho que purificar. O perdão, ele não liberta a pessoa, mas liberta quem foi ofendido. Então liberte, se alguém te ofendeu,
Liberte essa pessoa. Perdoe. Eu não estou conseguindo. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor. Senhor, eu preciso tirar isso do meu coração, esse ressentimento. Ou talvez você esteja angustiado. Ou talvez você esteja preocupado, com medo de alguma coisa. O Senhor, Ele quer purificar o teu coração. Porque Ele deseja que você tenha uma vida em abundância. Seja livre para adorar o Senhor. Porque o Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós queremos ser libertos, Senhor, nesta noite. Libertos dos ressentimentos, das situações, das palavras que trouxeram tristeza aos nossos corações, que nos fizeram chorar, que nos trouxeram sofrimentos, de situações que nós não podemos mudar. Mas nós escolhemos nessa noite, Senhor, purificar os nossos corações, porque nós queremos ver a Ti, nós queremos estar face a face contigo, nós queremos ceiar contigo, nós queremos estar na boda do Cordeiro, nós queremos ver a Tua face, nós queremos tocar nas Tuas orlas, contemplar o Teu amor, poder Te abraçar. Diz uma canção tão bonita que diz que tudo que eu quero é encostar-me no teu peito, cheirar os seus cabelos. Quão precioso será esse dia em que nós nos encontraremos. E para isso, como nós aprendemos, nós temos que purificar os nossos corações. Então limpa, Senhor, limpa com os teus rios purificadores. Leva, Senhor, para longe. Leva para longe, Senhor, tudo que não te agrada. Porque o Senhor conquistou na cruz a liberdade. Nós somos livres. Nós somos livres em Ti. A Tua palavra diz que a tristeza diante da Tua presença pula de alegria. Como nós lemos aqui, como aquele anjo diz: Maria, não há impossíveis. Não haverá impossíveis para Deus. Você tem algo impossível que precisa ser resolvido na tua vida? Todos nós temos. Eu quero te dizer que não foi só para Maria ou para Isabel, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E como nós falamos aqui, Deus não faz acepção de pessoas. O impossível virá sobre a tua vida se você acreditar, se você purificar o teu coração, se você entender que você precisa gerar Jesus, gerar boas atitudes, ter compaixão, ter misericórdia, entender que você precisa dEle, nós precisamos do Senhor, entender que nós somos falhos, que nós somos dependentes deste amor. E é este amor que nos transforma. É esse amor que invadiu as nossas vidas. É esse amor que nos faz passar pelo vale, que nos faz caminhar nos dias difíceis, onde tudo parece não ter claridade. Nesses momentos o Senhor envia o Consolador. Existe um Consolador, que é o Espírito Santo, mas existe também alguém que está do seu lado, que você pode consolar e ser consolado. Isso é ser imitador, isso é ser gerador de boas atitudes. Ore pelo seu irmão. Se compadeça da dor, porque Jesus se compadecia. Amém?